Vamos fazer. Enquanto... Bom, gente, vamos começar? São 15 para as 6, já está gravando aqui. Deixa eu dar um avisozinho rápido. Hoje a gente fez a nossa reunião aqui às 2 horas sobre os projetos de assistência social. O tempo não foi suficiente para a gente conversar tudo, então hoje no final a gente vai ter o grupo de estudo, vai ter o desenvolvimento, e aí depois do desenvolvimento a gente vai voltar para tentar terminar o assunto aí da assistência social. Aqueles que quiserem se enganjar e quiserem ficar serão bem-vindos, tá? Então vamos lá. Vou acelerar, que é para a gente depois no final de tudo não sair muito tarde daqui. Então na semana passada, quer dizer, hoje a gente vai ter a nossa terceira aula, a segunda falando sobre mediunidade. E na semana passada a gente falou sobre termos uma mediunidade desgovernada ou governada sem critérios adequados, né, os riscos disso e os efeitos disso. Falamos da mediunidade como um compromisso, falamos da questão dos personalismos, hábitos, compreensão, discernimentos particulares de cada um, capacidade de julgamento, entendimento de certo e errado, desejos, preferências, viciações de ideias. Falamos da necessidade de termos parâmetros seguros para avaliação e reformas. E hoje a gente vai falar sobre ser médiuns. Vamos falar de religião, vamos falar um pouquinho de religiosidade. E vamos falar de reforma íntima para melhor servir. Então eu queria começar fazendo algumas perguntas. Essas perguntas não são para que vocês respondam para mim. Eu vou até exemplificar com algumas respostas, mas essas perguntas, o ideal é que cada um de vocês depois faça a vocês mesmos. E procurem responder com o máximo de sinceridade possível. Porque o que é muito comum dentro do processo da mediunidade, dentro do desenvolvimento mediúnico, a coisa de nós nos iludirmos, né? E às vezes nós pensamos que achamos de uma determinada forma, só que na verdade a gente acaba percebendo, quando olha com mais atenção, que a gente está fazendo a coisa por outras razões, por outros motivos, com outro entendimento, tá? Então é fundamental que vocês possam se fazer essas perguntas, né, com calma, né, e serem absolutamente honestos em suas respostas para vocês mesmos, tá? Então a primeira pergunta é: quando você descobriu ser médium? Tinha sintomas? Alguém te disse? Alguma entidade te falou? Quando você descobriu ser médium? A segunda pergunta: quando isso aconteceu, você já era umbandista? Ou não lembra? Né? Quando você descobriu que era médium, você já era umbandista? Eu não digo frequentar um terreiro, mas ser umbandista, ter a umbanda como religião. Terceira pergunta: quando você iniciou o seu desenvolvimento mediúnico, por que você procurou o desenvolvimento mediúnico?
passava mal e um médium disse que você precisava, uma entidade disse que você tinha missão e precisava, você acha legal? Qual a razão de você ter entrado para a corrente de um terreiro e ter iniciado esse desenvolvimento mediúnico? A quarta pergunta: quando você iniciou, qual era a tua expectativa? Tua expectativa é que teu guia trabalhasse e resolvesse os problemas de muitas pessoas, que ele consiga perceber as necessidades e orientar essas pessoas, melhorar e resolver os seus próprios problemas. A quinta pergunta: e hoje, qual é a sua expectativa? O que mudou na tua cabeça com relação a isso? Quando você se descobriu umbandista, quando você percebeu que a Umbanda era a tua religião, foi logo no início do seu desenvolvimento mediúnico, ou será que ainda você não é um umbandista? Aí a próxima pergunta: o que é a Umbanda para você? A próxima pergunta: o que é a mediunidade para você hoje? Não lá quando você começou, hoje. Próxima pergunta: hoje, como você entende deve ser a prática da sua religião? E a última pergunta: como você vivencia a sua religiosidade? Como é que você vivencia a experiência da tua religiosidade dentro da tua religião? Essas perguntas são muito importantes para que vocês se façam e se respondam, para que vocês possam compreender aonde exatamente cada um de vocês precisa trabalhar para que o teu desenvolvimento mediúnico possa se acelerar, para que o teu desenvolvimento mediúnico possa caminhar de uma forma melhor. E aí vamos recorrer a Kardec dentro da evolução do nosso estudo. Segundo Kardec, todos somos sensíveis às influências espirituais. Quase todos trazemos conosco mediunidade, em maior ou menor intensidade. Ainda segundo ele, médium é todo aquele e somente aquele que através de si possa ver a realização de uma manifestação inteligente, agindo como intermediários, como medianeiros. Ou seja, segundo Kardec, todos nós somos sensíveis. Por sermos espíritos, sentimos o mundo espiritual. Cada um de nós tem, mesmo que de forma rudimentar, alguma coisa de mediunidade. Mas para Kardec, médiuns são só os ostensivos. Médiuns são aqueles que realmente podem servir para a produção de um efeito inteligente. Para a ciência espírita, o desenvolvimento precisa considerar características fisiológicas propícias, corpo físico aparelhado para isso, destinação do planejamento reencarnatório. Para que a gente possa ser médium ostensivo, o nosso corpo físico tem que ter determinadas características que vão possibilitar essa ligação, essa sintonia com o mundo espiritual de uma forma mais ampla, de uma forma mais plena. Aí entra o estudo da glândula pineal, aí vão entrar outros estudos, né? Que André Luiz, eu acho que é no Evolução em Dois Mundos, e o outro livro que Chico psicografou com Valdo Vieira, que fala da mediunidade, que é um livro, acho que é Mecanismo da Mediunidade, se não me falha a memória,
que é um livro bastante técnico, né? vai abordar bem essa questão desse aparelhamento físico, dessa necessidade, né, do aparelhamento físico. O segundo fator que a ciência espírita considera no desenvolvimento é a educação mediúnica. A educação mediúnica, ela tem um único objetivo. Se nós somos médiuns ostensivos, a nossa mediunidade já está ali. Ela não vai aumentar com o desenvolvimento. Ela já existe dentro com as suas potencialidades todas ali. A entidade também não vai se desenvolver com o nosso desenvolvimento mediúnico. Então, a educação mediúnica, ela tem um único objetivo, é o treinamento da nossa percepção. A gente pode, por exemplo, ir assistir um concerto, né, da orquestra sinfônica, por exemplo. E aquela pessoa que tem o ouvido treinado, aquela pessoa que conhece música, ele vai saber identificar cada um dos instrumentos que compõem aquela orquestra. Aquele que não tem esse treinamento, ele vai escutar aquela música, vai achar maravilhosa, mas não vai conseguir distinguir o que é do que. O que é o instrumento do sopro de madeira, o que é o metal, o que é a corda, o que é o teclado, o que é a percussão. Ele não vai conseguir distinguir os sons ali todos misturados. A educação mediúnica tem o único objetivo de, educando a nossa mediunidade, a gente melhorar a nossa percepção. Então, quando a gente tiver a aproximação da entidade, a gente vai conseguir identificar essa entidade com muito mais rapidez, com muito mais precisão e principalmente identificar aquelas mistificações que porventura possam tentar se aproveitar da inexperiência do médium ou alguma coisa assim. É importante salientar que dentro dessa percepção que a gente vai desenvolvendo e que vai nos permitindo perceber esse mundo espiritual de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, que isso demanda principalmente esforço, dedicação, a coisa da disciplina, que Emmanuel convocou Chico a praticar. O terceiro aspecto é a sintonia vibratória. A sintonia vibratória não tem treinamento. A sintonia vibratória, ela é reflexo de quem nós somos, das nossas qualidades morais. Então, se nós queremos melhorar nossa sintonia, nós precisamos melhorar nossas qualidades morais. Vaidoso, orgulhoso, raivoso, todas esses defeitos de caráter que nós trazemos, isso prejudica e não permite que haja uma sintonia com a espiritualidade que nos interessa servir. Quanto mais vaidoso nós formos, mais densa a nossa vibração, mais próximo daqueles espíritos que podem nos prejudicar, obsessores, daqueles que podem nos enganar, os mistificadores. Então, a sintonia que precisa ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida por nós, com o nosso esforço e com a compreensão de que nós precisamos mudar nossos hábitos, nossa forma de nos relacionarmos, buscando melhores e maiores qualidades morais. Para a Umbanda, o desenvolvimento precisa considerar. Aí, será que o que a Umbanda precisa considerar dentro da mediunidade é a mesma coisa que a ciência espírita nos recomenda? Olhar as características fisiológicas, a educação mediúnica, a sintonia vibratória? E aí vamos avaliar. A entidade precisa dominar o aparelho, o burro, o cavalo. Tem que injetar uma quantidade de energia para fazer o médium entrar numa convulsão, que é o caso daqueles convulsionários. Balançar para um lado, balançar para o outro, sacudir, jogar no chão.
para que o médium, ele então se permita ser dominado pela entidade, pela presença da entidade. Precisa ser dessa forma? A entidade precisa se desenvolver para trabalhar com o médium, né? Vamos ver um Exu, um cigano de esquerda, um Exu mirim, né? Uma entidade que se diz ligada à lei de Umbanda, uma entidade que se diz trabalhando dentro de uma linha de Umbanda. Ela precisa se desenvolver para poder trabalhar com aquele médium? Ou será que a entidade, mesmo a entidade de esquerda, um Exu mirim, ele já está melhor, em condições melhores do que nós somos hoje, né? Como pessoas? Ele já tem qualidades melhores do que as nossas, qualidades morais melhores do que as nossas. A terceira coisa, o médium precisa se desenvolver para dar passividade e permitir à entidade assumir a direção do trabalho. Essa questão do dar a passividade que eu falo aqui é perder a consciência, né? É preciso que ele perca a consciência para que a entidade possa assumir o trabalho. Realmente há essa necessidade? O que o médium de Umbanda precisa ter para se desenvolver? Características fisiológicas propícias. Porque se não tiver Exu nenhum, caboclo nenhum, preto velho nenhum, vai conseguir incorporar. Pela sensibilidade, o médium pode sentir a presença. Pode até ser intuído por ele, mas não vai haver a manifestação da incorporação. E para que ele possa ser intuído e identificar essa intuição, a sensibilidade tem que ser bastante grande. Já não seria uma sensibilidade comum. Então, para que uma entidade de Umbanda, qualquer que seja ela, incorpore, o médium tem que ter no corpo físico o aparelhamento adequado para que haja a ligação, para que se faça enfim, possa acontecer a incorporação. O que é mais que o médium de Umbanda precisa para se desenvolver? Educação mediúnica, para que ele possa perceber, para que ele possa sentir de verdade aquela presença das energias. É o desenvolvimento dessa sensibilidade, dessa percepção, que vai garantir a ele uma melhor produção mediúnica junto com a entidade. E a terceira questão que o médium de Umbanda também precisa desenvolver é a sintonia vibratória. Então ele pode fugir de se reformar moralmente. E o que ele vai conseguir com isso é estagnar o seu desenvolvimento. Então, se a missão dele realmente for uma missão muito grande, que ele tenha muito o que cumprir com aquele trabalho da mediunidade, é provável que ele vá conseguir receber as suas entidades. Mas sem essa reforma moral, a sintonia dele nunca vai se estabelecer plenamente da forma que deveria. A percepção dele nunca vai se desenvolver da forma que deveria. E a chance desse médium acabar sendo mistificado é imensa. Tá? Então, seja pela ciência kardecista, pela ciência espírita, seja dentro da linha de Umbanda, o desenvolvimento mediúnico é independente da religião. É uma coisa científica, é uma coisa física, é uma coisa biológica, é uma coisa energética. Nada a ver com religião. Nada a ver com o fato, ele é de Umbanda, ele é de Candomblé, ele é de Omolocô, não importa. O caminho do desenvolvimento precisa ser o mesmo. Tem que ter aparelhamento físico, tem que ter o estudo e o desenvolvimento da percepção, e tem que haver a reforma íntima. A reforma íntima é que vai garantir que a gente tenha uma produção voltada para o bem. A reforma íntima é que vai garantir
né, que a gente possa efetivamente servir como um instrumento útil aos trabalhos da espiritualidade. Há uns anos atrás, e isso eu já falei diversas vezes com vocês aqui, o irmão Samurai diz que o trabalho mediúnico é um ato de amor, é a prática da caridade e o exercício de humildade. E quem procura algo diferente disso perde seu tempo. Aí a primeira pergunta que eu faço: vocês concordam com isso? Ou vocês discordam disso? Né? A segunda pergunta: como você enxerga o exercício do trabalho mediúnico? Se você discorda disso, que o irmão Samurai fala, como você enxerga? Mais duas perguntas para que vocês se respondam. O amor que ele fala não é um sentimento, é um estado de espírito, é a capacidade de amar a quem quer que seja, mesmo o malfeitor. É uma essência que o compõe, é sua natureza, é o ato praticado sem pensar no bem que pode ser feito, apenas um ato praticado, cujo resultado será sempre o melhor. Quando a pessoa ama, tem esse amor, estado de amor, e você está lá incorporado com a entidade, e você tem o privilégio de ser um médium consciente trabalhando ali incorporado, e chega alguém objetivando o mal de outra pessoa, pedindo o mal de alguém, se essa entidade é uma entidade realmente de Umbanda, se esse é um médium de Umbanda, ele não vai fazer o mal e vai tentar de alguma forma ajudar aquela pessoa a mudar o seu entendimento, a sua consciência, tentar ver alguma coisa diferente. Então vai ser paciente, vai realmente botar o amor em exercício. Quando ele fala aqui ao malfeitor, esse caso, eu já contei o caso para vocês, do cara que procurou o malandro que eu trabalho, pedindo para ajudar na forcinha no trabalho dele, que ele não estava conseguindo mais, né, ganhar dinheiro como ganhava. E depois de muito malandro insistir, ele acabou falando que ele trabalhava com cheque roubado, cartão clonado, estelionato, fraude. Né? Então estava querendo uma forcinha para poder, porque o mercado estava difícil, não estava conseguindo encaixar lá os cartões clonados, aquela coisa toda. O que o malandro tentou fazer? Falou: isso eu não posso te ajudar, eu posso te ajudar de uma outra maneira. Se você quiser mudar de vida, eu vou te ajudar a arrumar um trabalho sério. Se você quiser mudar realmente a forma de você ganhar dinheiro, a forma de você viver, eu vou te ajudar. Senão não tenho como fazer isso por você, porque fazendo isso eu vou estar me comprometendo e comprometendo o meu aparelho. Então, o que ele fez? Ele deu a oportunidade. E pelo fato de dar a oportunidade àquela pessoa de decidir, mesmo sabendo que dificilmente aquela pessoa vai aceitar, ao fazer isso, o que ele está fazendo é botando esse amor em prática. Já vi casos de entidades, né, de que a filha batia na mãe, a filha era responsável por cuidar da mãe, e a filha batia na mãe, e quando a entidade foi atender a filha, né, maltratou a filha pelo fato de que ela batia na mãe. Desculpa, não é entidade de Umbanda, ou o médium interferiu e o médium não tem qualidades morais para entender o que é o trabalho mediúnico. Senão ele nunca poderia fazer o que foi feito. A prática da caridade significa o trabalho voltado a servir, não importa a quem, se merece ou não. Alguém precisa que seja feito. Alguém precisa fazer. Eu faço. Não sei se sei fazer. Farei o melhor que puder. Movido pelo amor comportamento, resultado do estado de espírito proporcionado por amar, o trabalho vai ser feito.
Então, aquele trabalho precisa ser feito, aquela pessoa precisa daquela ajuda. Não importa se ela merece ou não, se é um bandido, um assassino, ou o que é. Importa que ele precisa. Quem somos nós para julgarmos se a pessoa merece ou não merece a chance? Se ela chegou até ali é porque a espiritualidade encaminhou para que ela chegasse ali. Então, se a espiritualidade trouxe ele até ali, é porque a espiritualidade vê ali numa possibilidade de resgatar aquela pessoa, de se dar essa oportunidade para que aquela pessoa possa se resgatar. Então, quando o trabalho da caridade é feito, ele usa esse estado de amor como alimento. É o amor comportamento, em que você vai acolher aquela pessoa, vai anular o seu julgamento, né, para não interferir com aquele trabalho. E o exercício da humildade é a entrega sem questionamento. Não é comportamento, é essência. A humildade ela é fundamental porque quando alguém chega arrogante, alguém chega exigindo, né, você não pode responder àquela pessoa com aquela mesma ordem de energia. Senão vai haver o conflito e onde há conflito não vai haver a solução. Se a pessoa chega exigindo, se a pessoa chega com arrogância, o que tem que haver é justamente o contrário, é a energia contrária do acolhimento, para poder tentar se contrapor àquela energia, vencer aquela barreira e possibilitar dessa forma que aquela pessoa tenha a oportunidade de ser assistida. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa essência. Agora, esse ato de amor, nós ainda não somos capazes de fazer isso da mesma forma que as entidades de Umbanda fazem. A prática da caridade, nós ainda não somos capazes de praticar a caridade da forma que precisa ser praticada. Essa humildade, nós ainda não desenvolvemos essa humildade o necessário e o suficiente para que possamos acolher as pessoas da melhor forma. Talvez um Chico Xavier sim, né, já tenha conseguido. Talvez um Divaldo Franco já tenha conseguido. Nós estamos muito longe de conseguir isso. Talvez uma irmã Teresa de Calcutá tenha conseguido isso, né, porque ela com certeza tenha consigo, se não a mediunidade ostensiva, tem consigo a companhia espiritual, e ela era intuída, era sustentada, né, a todo momento, durante todo o trabalho, né, pelos amigos espirituais. Então ela tinha essa essência da humildade, ela tinha esse amor, estado de espírito de amor, né, ela conseguia praticar efetivamente a caridade. Nós temos um longo caminho pela frente, e esse caminho cada dia pode ficar mais curto se nós nos esforçarmos para cada dia aproveitarmos as oportunidades. Quando ele faz que quem não se satisfaz com isso procura algo diferente disso, perde seu tempo. O que você procura quando você está no trabalho mediúnico? Outra pergunta para você se fazer: reconhecimento, destaque, notoriedade, sentimento de poder, os resultados informados por aqueles atendidos e beneficiados, para que você se felicite com isso? O que você está buscando? Como alcançar isso? Reforma íntima, novos valores morais. Não tem outro caminho. E aí, como fazer isso? Então, primeira forma de fazer isso é um sisteminha de 6 passos. Eu acho que até falei isso aqui, eu não sei se foi numa terça-feira ou no sábado. O primeiro é reconhecer a necessidade da mudança. Não somos perfeitos, temos vícios, imperfeições, desejos, preferências. Essas imperfeições alteram a sintonia. Essas imperfeições podem alterar as nossas companhias espirituais. Então, nós precisamos estar atentos.
quando nós fomos responder aquelas perguntas que eu fiz aqui no início, a gente vai começar a perceber aonde, se nós formos honestos, né, verdadeiramente honestos conosco mesmo, nós vamos começar a perceber aonde nós precisamos atuar com mais ênfase para buscar essas mudanças. Então, o reconhecer é o primeiro passo. O segundo passo é ter coragem para mexer ali. Porque muitas vezes a gente vai mexer com coisas que estão lá muito incrustadas, muito enraizadas na gente, coisas muitas vezes que a gente já está trazendo de outras encarnações. O terceiro passo é persistir, porque a gente não vai conseguir mudar da noite para o dia. A gente não vai conseguir vencer as nossas imperfeições da noite para o dia. É aquele trabalho do erro e do acerto, né? Fiz, errei, tenta de novo, errei de novo, tenta de novo, errei de novo, agora acertei. Então, e porque acertou uma vez não quer dizer que não vai errar de novo. Então, o persistir. A honestidade para conosco mesmo, quarto passo. A gente não passar a mão na nossa cabeça, não ficar se justificando, buscando desculpa. Ah, não, eu fiz isso por isso. Não era para ter feito, fez, está errado. Seja honesto consigo mesmo, é o caminho mais curto para você conseguir buscar mudança. É você ser honesto consigo mesmo. O quinto passo, aí é o nosso refrigério. Naquele momento em que você consegue uma conquista, por menor que seja, dentro desse processo de mudança, traga essa alegria para o teu coração. Se felicite por isso. Porque esse momento de felicidade vai te alimentar e vai te incentivar a continuar. Então, estou acostumado a agir de uma forma errada. Errei. Opa, hoje acertei. Que bom, hoje acertei. Deixa essa alegria vir. Porque essa alegria vai te incentivar. Porque no dia seguinte tu vai tentar e vai errar de novo. Mas você está mais forte. Porque aquela alegria de ontem te deu uma sustentada, te deu uma impulsionada. Transformar as mudanças em hábito, porque tudo que é hábito a gente faz com automatismo, e quando a gente passa a fazer com automatismo, a gente para de pensar em fazer, a gente simplesmente vai e faz. É o ato de amor, é a humildade, é a prática, é o exercício da humildade. Você vai e faz, porque aquilo já está na tua essência, você já conquistou aquilo, né? Você é aquilo. Então, o sexto passo é transformar as mudanças em hábito. Se a gente pegar esses 6 passos, isso aqui eu não lembro o nome da pessoa, mas eu vi isso aqui numa palestra espírita, há umas 3 ou 4 semanas atrás. Se a gente pegar isso e fizer a analogia com o que o Tranca-Ruas falava, que a nossa mudança se dá em 3 etapas: palavra, pensamento e sentimento. A palavra são os 3 primeiros passos: reconhecer a necessidade, ter coragem e persistir. Então, o que você está falando, você ainda não está pensando daquela forma, mas você já identificou que ali tem um problema. Você já sabe que você precisa insistir para tentar vencer aquele problema. E você sabe que tem que ter coragem de mexer, que você não pode se acovardar diante daquilo, senão não vai ter transformação. É o primeiro estágio, é o da palavra. O segundo estágio do pensamento é a parte da honestidade e o reconhecimento e alegria. Então, no momento que você começa a se censurar, a se analisar, a se criticar com honestidade, você começa a pensar daquela forma. Eu vou agir dessa forma porque eu sei que essa é a forma correta, eu já estou compreendendo que essa é a forma correta, já estou sentindo isso, já é uma pequena vitória, eu já posso me alegrar porque hoje eu acertei com isso. Então você já está pensando dessa forma. Só falta sentir, que é quando a gente consegue transformar em hábito. A gente traz aquilo para a nossa essência. Tá? Então, palavra, pensamento e sentimento é o reconhecer, ter coragem, persistir, honestidade,
nos felicitarmos e transformarmos isso em hábito. Essa semana chegou na minha mão um texto do livro do Jason Camargo. São, na verdade, 2 livros que contam essa mesma historinha. Um é Educação dos Sentimentos, o outro Caminho das Virtudes. O Jason Camargo é um espírita, não sei muitos detalhes do currículo dele, realmente eu não me aprofundei com relação a isso. Mas nessa historinha, ele conta a história de João. E João era um trabalhador espírita, e João estava muito triste, porque ele tinha se percebido cheio de defeitos, cheio de imperfeições. E fazendo suas contas, ele chegou à conclusão que ele ia precisar de várias encarnações para que conseguisse vencer a todas essas imperfeições. Uma encarnação não ia dar nem para saída. Ele precisava de várias encarnações para que pudesse se melhorar. E o que é pior, ele não tinha a menor ideia de por onde começar. E aí um amigo espiritual se aproxima. E aí ele abre o coração e diz da sua angústia. E esse amigo espiritual chega para ele e fala o seguinte: João, você vai desenvolver uma única virtude, a bondade. Só que você vai desenvolver a bondade da seguinte forma: tudo o que você falar, tudo o que você pensar, para tudo o que você olhar e tudo o que você fizer, você vai fazer com bondade. E aí ele feliz, porque só é precisar desenvolver uma virtude. Mas é isso mesmo? Basta desenvolver essa virtude? Basta desenvolver essa virtude. E aí ele se dedicou. A partir daquele momento, tudo que ele falava, tudo que ele pensava, tudo que ele fazia, para tudo que ele olhava, ele passava pelo filtro da bondade. E aí ele começou a perceber a imperfeição das outras pessoas. E percebendo a imperfeição nas outras pessoas, ele começou a exercitar a indulgência, a benevolência, a tolerância, a paciência, a compreensão. Então, enquanto ele desenvolvia a bondade, intencionalmente, todas as outras virtudes vinham de forma natural. Existe um camarada chamado Ney Lobo. Ele é um filósofo brasileiro espírita. Ele desenvolveu um trabalho justamente voltado à didática do desenvolvimento espiritual. E nesse trabalho ele afirma que aprender uma perfeição é repetir os atos da mesma natureza dela, ou seja, formar o hábito dessa perfeição. O que ele resume nessa frase são aqueles 6 passos ali que a gente falou agora. Aprender uma perfeição é repetir os atos da mesma natureza dela. Quando diz repetir, é fazer o que João estava fazendo com a bondade. Palavras, todas as palavras com bondade, pensamentos com bondade, olhar com bondade, agir com bondade. Fazendo isso, repetindo os atos referentes àquela perfeição, àquela virtude, a gente consegue transformar a virtude no hábito. Na terça-feira eu falei sobre a bondade, afetividade e compaixão e citei o trabalho do cientista do Richard Davidson, que ele provou cientificamente que a bondade, a afetividade e a compaixão são sentimentos que nos pertencem, que nós, como crianças, ainda dotados de ingenuidade, ainda dotados de espontaneidade, nós trazemos conosco todas essas virtudes, que por efeito da nossa educação, característica da nossa socialização, esses sentimentos são perdidos, nós nos desconectamos deles. E que para nós resgatá-los e nos beneficiarmos dos ganhos neurológicos, biológicos, genéticos, químicos do nosso organismo, precisamos reaprendê-los. E aí vamos reaprendê-los como comportamentos. E esses comportamentos, se nós nos esforçarmos, nós conseguimos transformar em hábitos. Tá certo?
Então, por onde a gente olhar, seja pela ciência, Richard Davidson, seja pela doutrina espírita, Ney Lobo ou Jason, né? Seja dentro da Umbanda, nas palavras de um Exu, né? É sempre nessa mesma direção que eles nos apontam. Reforma íntima. É um trabalho que nós precisamos fazer. E o que justifica sermos médiuns? A nossa necessidade de resgatar nossas dívidas anteriores. E se nós nos endividamos anteriormente, por quê? Porque nós não tínhamos qualidades morais para agir de outra forma, e agindo da forma errada, de forma equivocada, nos comprometemos. E por conta disso, então, nos é dada a mediunidade para que, através do uso da mediunidade, nós não nos tornemos super pessoas, super homens, mas pelo contrário, porque com o uso da mediunidade, nós vamos estar próximo à dor do outro. E estando próximo à dor do outro, a gente tem a possibilidade de entender melhor as nossas dores, percebendo a imperfeição do outro. No caso do João, que foi desenvolver a bondade, ele começou a desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão e todas as outras virtudes. O fato de nós sermos médiuns é porque nós precisamos pegar esse dom que nos foi dado, colocar isso em prática, mas colocar isso em prática da forma correta. Não para alimentar mais ainda a nossa vaidade, não para que nós nos comprometamos mais ainda, né? Criando fenômenos, como foi o caso que a gente estudou na semana passada, lá dos convulsionários, né? dos jansenistas, que até culminaram com a crucificação de pessoas e com a morte de pessoas por conta dos desajustes, dos desregramentos de mediunidades sem direção, de mediunidades que não estavam educadas. Como o irmão Samoraí completou na terça-feira: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Apesar das crianças serem espíritos antigos que ali estão encarnados, são espíritos centenários, milenários, tão comprometidos ou mais comprometidos que nós que já estamos em fase adulta. Jesus se utiliza da imagem da criança para destacar justamente a ingenuidade, a espontaneidade e aquela amorosidade da inocência da criança. Para que a gente possa ter o reino dos céus, segundo a parábola, né, do Evangelho, o que nós precisamos resgatar é essa criança, é essa ingenuidade, é essa espontaneidade. Então, para que a gente possa ter a nossa reforma moral, para que a gente possa transformar essas novas qualidades morais em hábitos, o que a gente precisa fazer é voltar a ser criança, nesse sentido, né, de ter essa ingenuidade, de ter essa espontaneidade, essa ingenuidade, faltou o termo, essa pureza, né, para que no trabalho a gente não procure outra coisa a não ser praticar o ato de amor, né, de praticar a caridade e de exercitar a nossa humildade. Então, isso só é possível se a gente resgatar essa condição. E aí, para fechar o nosso estudo de hoje, eu separei aqui alguns textos daquele livro que a gente leu na semana passada, Religião dos Espíritos, psicografia de Emmanuel, o texto 16, que fala mediunidade e dever. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo reto. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica.
mas não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente. A breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervargam nas trevas, a converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações, inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra, a enredarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhes-á a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes, a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico, encerrado nas tuas mãos, deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas de caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, no pano roto das tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio, que se valem da fantasia a detrimento da luz. Um outro texto, também desse mesmo livro, Religião dos Espíritos de Emmanuel, texto 34, Responsabilidade e Destino. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe a morfina por alcaloide, beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo amparado, em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo, galardoar-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz.
de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos, que lhe reclamam agonia e suor. Em séculos numerosos, dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. Mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos. Mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura, ou pela tentação que padeces, porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. E aí, só para a gente finalizar, um terceiro texto, que é o texto 35, também do mesmo livro, chamado Mensageiros Divinos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau, nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior, e ainda mesmo que alteiem a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância nos não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimentos maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria, e se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral das nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança
no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro, por resistir ao mal em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. Como eu tinha falado na semana passada, a ideia do sábado passado e do que a gente hoje viu aqui a gente está gravando, o vídeo está lá, da semana passada está disponível no nosso grupo. Eu passei o link para vocês, porque ele não está com acesso público, ele está privado, né? Esse eu vou subir hoje, no mais tardar amanhã de manhã, também para lá, para que vocês possam ver quantas vezes quiserem. Porque no próximo sábado a gente vai usar essa 1 hora que a gente tem de estudo para conversar sobre todo esse material, sobre todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês no sábado passado e hoje. Tá? Então temos lá 5 textos, 2 historinhas e mais algumas reflexões e conclusões que estão aqui. Esse texto, que nem o outro, eu vou passar também em PDF, para quem preferir ler em vez de ouvir, né? Cada um tem uma forma de aprender mais fácil, né? Um pelo ouvido, outro pela visão, né? Enfim. Então nós temos o recurso audiovisual, nós temos o recurso escrito, né? O que agora precisa é do empenho de vocês em querer, né? Por acaso eu consultei hoje lá como é que estavam as visitas ao vídeo, e hoje eu constatei que 5 visualizações tiveram no vídeo, e que a visualização que teve maior duração foi uma, que foi de 56 minutos, que é o tempo do vídeo. As outras todas não passaram de 12 minutos. Então, o material está lá para ser estudado. Vou juntar esse aqui. Sábado que vem estaremos aqui para sanar as dúvidas, questionamentos, não conformidades, aquilo que vocês não concordaram, vamos colocar aqui em discussão, né? A gente tem 1 hora no sábado que vem para fazer isso, porque só dessa forma é que a gente vai entendendo realmente o que nós somos. E aí eu sugiro, pelo menos, que as perguntas que eu fiz aqui e deixei para que vocês se respondessem, que pelo menos essas perguntas vocês se façam e se respondam de forma honesta, para que cada um possa ter certeza em que ponto está o meu desenvolvimento mediúnico. Porque é muito fácil transferir responsabilidade. Tá? Guia nenhum vai nos desenvolver. Chefe de terreiro nenhum vai nos desenvolver. Tá? As oportunidades que a espiritualidade nos dará, elas estão diretamente ligadas e proporcionalmente ligadas à nossa capacidade de responder às necessidades deles, não às nossas. Tá certo? São 20 para as 7, vamos para a nossa parte do desenvolvimento prático. A gente vai chamar os caboclos, hoje a gente vai fazer o desenvolvimento com os caboclos, aproveitando a vibração dos caboclos que está aqui conosco, tá certo? Então, final de gravação.